Vamos celebrar. Jesus ressuscitou. Aleluia. Graça e paz, meus irmãos, sobre vocês todos e sobre a Igreja de Cristo na terra também. Essa é a mensagem que nós celebramos nesta manhã. Jesus ressuscitou, e essa mensagem tem que fazer diferença em nossas vidas. Não podemos viver sem aplicar esta verdade, ou sem viver esta realidade, esta verdade em nossas vidas, cada dia, cada instante. Abra sua Bíblia na palavra do Senhor aí, no texto de João, ou melhor, no Evangelho de Lucas. Deixa eu pôr os óculos aqui que eu enxergo direito. Lucas capítulo 24, o famoso texto dos discípulos no caminho de Emaús. E eu vou ler esta passagem, os irmãos acompanhem mesmo assentados. E deixe a sua Bíblia aberta, porque a nossa mensagem vai se utilizar de vários versículos, várias passagens desse texto. Lucas capítulo 24, versículo 13 até o 27. Acompanhe aí na sua Bíblia, mesmo assentado, que nos diz a palavra do Senhor, que conta esse relato que traz grandes ensinamentos para nós, dizendo: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Logo, sucedidas aqui foi a crucificação de Jesus Cristo. E já era o 3º dia. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram: o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas, depois de tudo isso, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achado o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, escorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Meus irmãos, a mensagem da ressurreição é o que nós estamos celebrando aqui. Mas essa mensagem não é uma mensagem inventada por alguém, por alguma pessoa. Essa mensagem ela tem um fundamento. Ela tem um fundamento histórico, ela tem um fundamento escriturístico, ela tem um fundamento profético. Os profetas já anunciavam a vinda do Messias para morrer em nosso lugar. E essa mensagem que nós celebramos hoje, ela precisa estar viva em nosso coração e em nossa mente. Ela precisa ser esse fio condutor da nossa vida para o futuro, para o presente e para o futuro.
onde almejamos encontrar esse Senhor Jesus no último dia e aguardamos tão ansiosamente. Por isso eu quero falar com você nesta manhã sobre esse tema aí, o poder transformador da ressurreição, o poder transformador da mensagem da ressurreição. Eu quero que você acompanhe comigo no texto, que eu vou desenvolver algumas lições que nós podemos extrair desse texto aqui. Pastor, qual que é o poder ou por que essa mensagem é tão poderosa e transforma as nossas vidas assim? É porque, meus irmãos, a mensagem da ressurreição ao nosso coração, à nossa mente, quando nós lemos, quando nós refletimos, quando nós aplicamos em nossa vida, essa mensagem da ressurreição de Cristo, ela deve dar sentido e motivação a cada um de nós. A mensagem da ressurreição, ela é poderosa, ela transforma as nossas vidas, porque ela dá sentido e motivação para nós vivermos cada dia neste mundo aqui, até a volta do Senhor Jesus Cristo. Aquele que não tem conhecimento e que não crê na ressurreição de Jesus Cristo, aquele que não tem essa mensagem viva no seu coração e na sua mente, vive sem perspectiva de vida, vive sem motivação para a eternidade, inclusive. E nós podemos observar isso nesse próprio texto aqui. O texto nos diz que esses discípulos, eles acompanharam todo o processo, todo o evento da crucificação de Jesus Cristo. Certamente eles ouviram os ensinamentos de Jesus e eles tinham colocado em Jesus a sua esperança, a esperança de que ele libertaria Israel da opressão do Império Romano, a esperança de que Jesus daria a eles a grande vitória que eles tanto almejavam. Mas aqui o texto relata para nós esses discípulos tomando o caminho de volta para casa, desanimados, entristecidos e abatidos, sem motivação para continuar os planos, os projetos, aquilo que estava no seu coração, o seu desejo de seguir adiante e de buscar, sobretudo, a libertação do seu povo, a vitória, como eles tinham colocado em Jesus Cristo. Observe, meus irmãos, isso está no versículo 13, no versículo 14. Não há motivação para seguir adiante, porque no coração deles não há essa mensagem da ressurreição, não há essa realidade da ressurreição em suas vidas, e, portanto, o que resta para eles é se retrair, é voltar atrás, é tomar o caminho de volta de onde eles partiram, de onde eles saíram da sua própria casa. O versículo 13 nos diz, acompanhe na sua Bíblia, nos diz, naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. A distância entre Jerusalém e a vila de Emaús, os estudiosos vão dizer que ficava entre 11 a 12 quilômetros. Era uma boa caminhada a pé. E esses homens estavam caminhando de volta à sua casa, fazendo essa viagem de volta à sua casa, de onde eles saíram, de onde possivelmente tudo começou. Eles saíram para seguir a Jesus Cristo. Mas como eles voltam agora? Abatidos, entristecidos. Mas Jesus havia prometido que ele iria ressuscitar. Eles não colocaram a sua esperança e a sua confiança em Jesus Cristo. Meus irmãos, viver sem esperar ou sem confiar na ressurreição prometida por Jesus Cristo, viver sem confiar que Ele ressuscitou dos mortos e venceu a morte e que também nos deu a vitória e que também nós seremos ressuscitados no último dia, é viver sem motivação, é viver sem alegria, é viver sem perspectiva para a realidade presente e principalmente para a realidade eterna que Deus mesmo promete na sua palavra, a vida eterna, a salvação. Observe que não há alegria e paz no coração desses homens. O que resta é decepção. Versículo 15 ao versículo 20, eu não vou ler todo, mas eu quero destacar aqui. Eles estavam caminhando e conversando, provavelmente lamentando a morte de Jesus Cristo.
E o próprio Cristo ressurreto se aproxima deles e os surpreende, embora no início eles não percebam ali a presença de Jesus, porque o texto diz que os seus olhos estavam como que impedidos de reconhecer. O texto não é claro ao dizer se esse impedimento era da parte do próprio Deus ou se era de fato, e eu acredito que seja mais isso, eles estavam tão entregues à sua tristeza, ao seu desânimo, à sua desmotivação, eles não acreditavam na ressurreição de Jesus Cristo, que eles não puderam reconhecer de imediato que ali estava o próprio Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque não havia alegria, não havia esperança. O que restava era apenas tristeza. Diz aí no finalzinho do versículo 17, diante da pergunta de Jesus, quando ele diz: que é isso que vos preocupa? Jesus observa no semblante dele, isso não é difícil da gente perceber, não é? Quando estamos concentrados, quando estamos retraídos, quando estamos calados. É fácil você perceber quando alguém está com alguma preocupação muito séria. Você olha e logo você percebe, a pessoa está ali contida, ela está voltada para o seu próprio problema. E Jesus observa isso também, essa realidade também nos discípulos, e ele pergunta: o que vos preocupa? Ou seja, por que vocês estão tão tristes? E o próprio versículo no final diz que eles pararam entristecidos. Meus irmãos, a mensagem da ressurreição, ela é uma mensagem transformadora, porque ela nos traz alegria, porque ela nos traz esperança, porque ela nos dá sentido para a vida, porque ela nos dá motivação para a vida, porque ela é a razão da nossa vida. A ressurreição de Cristo Jesus é a razão da nossa vida. Eu estou feliz porque a igreja está aqui reunida. Vocês estão aqui, o povo de Deus está aqui, porque nós estamos celebrando a ressurreição de Jesus Cristo, porque essa mensagem para nós dá sentido, é a razão da nossa vida com Deus neste mundo aqui. Nos traz alegria, nos traz esperança, mas aquele que não tem essa confiança, essa certeza, essa mensagem viva na sua mente, no seu coração, essa certeza de que Jesus ressuscitou e de que ele também será ressuscitado se morrer antes da volta de Jesus Cristo, não tem perspectiva, não tem esperança, não tem alegria. Meus irmãos, esses dois discípulos, eles estavam profundamente entristecidos, porque eles não acreditaram na ressurreição do próprio Jesus Cristo. E as palavras, o relato que eles dão para o próprio Jesus, demonstra isso claramente. Eles dizem no versículo 19 e no versículo 20, o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras diante de Deus e de todo o povo. E aí ele diz no versículo 20, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado e o crucificaram à morte. Não há esperança para aquele que não confia na ressurreição de Jesus Cristo. Não há esperança para aquele que não confia na sua própria ressurreição também em Jesus Cristo. O apóstolo Paulo vai dizer que porque ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Porque ele ressuscitou, ele voltará a esta vida aqui para nos buscar. Porque ele ressuscitou, ele venceu a morte em nosso lugar. Porque ele ressuscitou, ele nos deu a certeza e a alegria da vida eterna. Aleluia! Ao nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Não havia esperança para esses homens também aqui. O verso 21, você pode acompanhar na sua Bíblia ainda aí, ele diz: ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de remir a Israel. Nós esperávamos, mas agora não há mais condição de continuar tendo essa esperança. Observem que ele relata no passado: nós esperávamos, não esperamos mais, porque ele foi crucificado, ele foi entregue, ele foi sepultado e, portanto, não há mais motivação para essa esperança, porque eles não têm essa mensagem viva em seus corações. Meus irmãos, sem a mensagem da ressurreição, que esperança pode haver para você nesta vida aqui? Você já pensou sobre isso?
sem a certeza de que Jesus Cristo ressuscitou, sem a certeza de que você e eu, quando morrermos, não ficaremos no túmulo, mas ressuscitaremos, sem a certeza e a esperança de que a nossa vida não se limitará a essa realidade, a este tempo. Que sentido faz a nossa vida? Que sentido faz nós estarmos aqui? Que sentido faz você e eu estarmos dedicando a nossa vida ao Senhor? Que sentido faz nós estarmos abrindo mão de tantas coisas desta vida aqui, por obediência a este Deus, se Ele não ressuscitou? Se essa mensagem não é real para você e para mim, que sentido faz isso? O apóstolo Paulo faz essa pergunta. Em 1 Coríntios, Paulo diz: e se Cristo não ressuscitou? Aliás, ele já traz a resposta. Ele vai dizer para mim e para você: é vã tudo isso que nós fazemos, é em vão. A sua vida com Deus é vã. A sua vida de oração é vã. A sua vida de leitura bíblica é vã. Se você não tem essa esperança de que Cristo ressuscitou e de que você também ressuscitará, se você não tem essa certeza, o que você está fazendo aqui? Que sentido faz você viver como um cristão, como um seguidor do próprio Jesus Cristo? Paulo diz: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé ou a vossa fé. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, preste atenção nesse texto, faz todo sentido para mim e para você, deve fazer. Porque se a sua esperança está limitada apenas a esta vida aqui, significa que você não tem essa mensagem viva no seu coração. A mensagem da ressurreição de Cristo não está fazendo sentido para mim e para você se não temos essa certeza, se não temos essa alegria, se a nossa esperança se limita em Cristo, se limita apenas a esta vida aqui. Paulo diz: somos os mais infelizes de todos os homens. Meus irmãos, o poder transformador da mensagem da ressurreição se manifesta de maneira prática na sua vida, dando sentido, conduzindo, dando perspectiva, dando esperança para a vida eterna com o nosso Senhor. A ressurreição de Cristo dá a você e a mim essa condição de vivermos motivados, alegres, cheios da paz do Senhor, da esperança do Senhor, porque Ele garante isso para nós, porque Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Mas em segundo lugar, meus irmãos, o poder transformador da mensagem da ressurreição, esse poder precisa ser recebido por mim e por você pela fé em Cristo Jesus. Precisamos crer que Ele ressuscitou. Ninguém aqui estava lá quando Jesus ressuscitou. Você estava lá? Eu não estava. Não vimos com os nossos próprios olhos. Mas nós cremos nas Escrituras. Nós cremos na Bíblia, que dá o testemunho de que o próprio Jesus ressuscitou. Por isso você precisa crer no poder da ressurreição, na ressurreição de Cristo e na ressurreição que Ele promete para nós. Nós precisamos crer nas Escrituras, porque ela ensina sobre essa doutrina da ressurreição tão viva, tão verdadeira e que deve ser aplicada em nossas vidas. Mas sem fé isso é impossível. Por isso eu digo que você precisa crer, você precisa confiar para que essa mensagem produza os efeitos necessários na sua vida, para que você viva com alegria, para que você viva com esperança, para que você viva com paz no Senhor. Mas escuta aqui, você precisa lutar para confiar. Você precisa se esforçar contra a indisposição do seu coração e da sua mente. E quem diz isso não sou eu, é o próprio Jesus. Ele repreende os seus discípulos porque eles não acreditaram, não creram no ensinamento, na promessa do próprio Jesus, que ainda vivo ensinou para eles que Ele morreria e ao terceiro dia Ele ressuscitaria. E por isso Jesus diz no verso 25, acompanhe na sua Bíblia aí: ó nécios e tardos de coração. Irmãos, esses homens nos representam. Nós também somos assim. E por que Jesus está dizendo isso? Porque eles não creram. Olha o que ele diz na sequência: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Vocês não creem na Bíblia? Vocês não creem nas Escrituras do Antigo Testamento? Jesus está dizendo, tudo o que era para acontecer
estava já registrado. Vocês são lentos para colocar em prática a fé. Nós também. Nós também. É possível que enquanto você estava aqui, no início do culto, na liturgia, nos cânticos, estávamos cantando, mas sem refletir na música, na letra da música. Sem vibrar, sem de fato nos alegrar de coração. Vamos celebrar! Talvez você cantou da boca para fora. Não cantou com a alma, com o coração, entendendo realmente, crendo realmente que Cristo ressuscitou e que você também será ressuscitado. Percebe a diferença? Ó nécios e tardos de coração. Irmãos, nós precisamos nos esforçar para confiar, para crer e trazer essa mensagem viva em nosso coração, em nossa mente. Observe que Jesus vai dizer mais ainda para esses 2 discípulos aqui. Ele vai dizer que é preciso lutar contra a nossa própria preguiça, contra a nossa indisposição para ler, para estudar, para conhecer as Escrituras e aplicar as Escrituras em nossa vida. Muitas vezes nós temos preguiça de ler a Bíblia. Muitas vezes nós temos preguiça mental de refletir sobre o que nós estamos lendo, e eu estou dizendo isso, eu me incluo também nisto aqui. Observe que Jesus diz, que o texto diz que depois de exortar, ele vai dizer, olha, a minha história, os profetas já haviam relatado. O verso 27, ele diz para nós, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Vocês estão observando aqui, Jesus está usando a Bíblia do Antigo Testamento. Eles tinham acesso por meio dos profetas, dos servos de Deus e do próprio Cristo Jesus. Nós também temos. As Escrituras estão em nossas mãos. O ensinamento está aqui na palavra do Senhor. Mas é preciso esforço, é preciso lutar contra a nossa indisposição e muitas vezes contra a nossa preguiça para mergulharmos no conhecimento, no entendimento, para que essa mensagem da ressurreição e toda a mensagem da palavra do Senhor se torne viva em nossos corações, nos motivando, nos encorajando para que nós prossigamos para o alvo que é Cristo Jesus. O poder transformador da mensagem da ressurreição, essa mensagem precisa ser recebida por fé, acreditando que Cristo ressuscitou. Você acredita que você também será ressuscitado? Você acredita que de fato Ele ressuscitou, que de fato Ele venceu a morte? Então não tema a morte. Então não tema o pós-morte ou o que vai acontecer após a morte com a sua alma, com a sua vida. Creia, está nas Escrituras. Leia, busque, confie, porque está revelado nas Escrituras Sagradas. Percebem então, irmãos, essa mensagem da ressurreição, ela não deve ficar apenas na teoria ou no passado, mas ela precisa precisamos recebê-la por fé, porque ela nos dá alegria, esperança, motivação, vida, vibrando para continuarmos servindo ao Senhor nosso Deus. Pastor, mas por que essa mensagem ela é tão poderosa e transformadora das nossas vidas? Porque ela apresenta o Jesus ressurreto. E em terceiro lugar, meus irmãos, nós precisamos almejar a presença desse Cristo ressurreto. Veja que após a ressurreição, a Bíblia não revela mais o Jesus humilhado, o Jesus servo, mas agora é apresentado para nós o Jesus glorificado, ressurreto, todo-poderoso. E é esse Jesus que se aproxima dos discípulos do caminho de Emaús. É esse Jesus que aborda esses 2 homens. É o Jesus ressurreto e que segue aqueles discípulos até a sua residência ali. Você deseja a presença desse Jesus? Você almeja a presença desse Jesus na tua vida cada dia mais, cada vez mais? É preciso, meus irmãos, que nós desejemos a presença do Senhor em nossa vida. Que nós busquemos a sua presença todos os dias, que Ele esteja nos guiando, que Ele esteja nos consolando, que Ele esteja nos fortalecendo e que Ele nos ajude cada dia mais a amá-lo e a
querer obedecê-lo todos os dias da nossa vida. É preciso querer, desejar, buscar. Será que nós almejamos a presença de Cristo assim em nossa vida? Você tem feito isso? Você tem almejado? A ideia da palavra almejar aqui é desejar com a alma. É desejar com intensidade. É querer de todo o coração, de toda a sua alma. Você tem buscado assim Jesus? Observe que esses discípulos, quando eles estavam chegando lá, próximo à sua residência, Jesus já havia falado ao seu coração e as palavras de Jesus já começavam a fazer sentido, a transformar o seu coração, a abrir o seu entendimento, os olhos do entendimento. E quando se aproxima, diz o verso 28, que quando se aproximavam da aldeia para onde iam, Jesus fez menção de passar direto, não entrar na casa deles, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, o dia já declina. E ele entrou para ficar com eles. Você tem almejado a presença do Cristo ressurreto em sua vida? Senhor, toma minha vida. Senhor, dirige o meu pensamento. Senhor, toma o meu coração. Senhor, toma a minha vida em tuas mãos, Senhor. Senhor, eu te quero, eu te busco. Não cantamos? Não cantamos assim? Você canta com a alma. Quando você canta um cântico como esse, você tem demonstrado e desejado o Senhor assim, almejado, desejado com a sua alma, com toda a sua força. Senhor, eu te quero. Senhor, porque eu te amo. Jesus ia passar direto e os discípulos: não, Senhor, fica. Senhor, entra na nossa casa, Senhor. Ceia conosco. Ah, meus irmãos, eu me lembro do Salmo 63, verso 1, que diz: ó Deus, tu és o meu Deus forte. Lembra desse salmo? Olha o que o salmista diz: eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de ti. Todo o meu ser anseia por ti, como uma terra seca, exausta e sem água. Aqueles discípulos receberam Jesus na sua casa, e o texto nos diz que, no verso 31, que eles, na sequência, que eles cearam, Jesus ceou com eles, e eles dizem: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Você já sentiu a presença de Jesus assim? Você já sentiu cheio do Espírito Santo, da presença do Senhor, quando você lia a palavra do Senhor? Quando você se prostrava diante dele em oração, quem sabe na madrugada, altas horas da noite, só você, o Senhor. Você já teve essa experiência? Você já desejou e deseja a presença do Senhor intensamente, desse Cristo ressurreto? Irmãos, é preciso desejar com a alma, para que essa mensagem da ressurreição transforme, molde, nos aperfeiçoe, andando com Cristo. Mas é preciso buscar, é preciso desejar, é preciso almejar. E em último lugar, meus irmãos, o poder transformador da mensagem da ressurreição. É porque a mensagem da ressurreição, quando aplicada na nossa vida, ela deve ser aplicada, nós devemos fazer isso com prioridade e com fidelidade. Nós lemos nas Escrituras sobre a ressurreição de Cristo. Você está ouvindo essa mensagem sobre a ressurreição de Jesus. Os discípulos receberam do próprio Jesus essa mensagem. Ele estava ali, a mensagem em pessoa: eu ressuscitei. Observem como foi a reação desses discípulos, qual foi a resposta que ele deu a essa mensagem, eles deram a essa mensagem. O verso 33 diz que na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Lembra? Eles estavam retornando para casa abatidos, tristes, desanimados, frustrados, decepcionados, porque eles não creram na ressurreição de Jesus Cristo. Mas agora o Cristo ressurreto veio ao encontro deles. E agora é outro ânimo, é outra disposição, é alegria. Eles tinham acabado de fazer uma viagem de 11 quilômetros a pé, à noite, exaustos.
Mas o texto diz que na mesma hora, depois de cearem ali, ouvindo a palavra de Jesus, eles voltaram para Jerusalém ao encontro dos 11, lá onde eles estavam reunidos. E por que eles foram para lá? Irmãos, eles estavam tão alegres, eles queriam compartilhar essa mensagem, eles queriam levar adiante a mensagem de que Cristo ressuscitou. Não importaram-se com os perigos da viagem à noite, possivelmente risco de vida. As feras do campo, os animais selvagens, possivelmente. Ladrões, assaltantes, eles não se preocuparam com nada disso, porque eles queriam levar adiante a mensagem da ressurreição para os seus irmãos, compartilhando essa grande notícia, a boa nova de que Cristo ressuscitou. Estamos aqui fazendo isso, estamos aqui celebrando que Cristo ressuscitou. Mas quantas pessoas estão vivendo como esses discípulos antes da mensagem da ressurreição, sem perspectiva de vida? Pessoas que estão vivendo desanimadas, muitas delas buscando tirar a própria vida. Não há esperança, não há razão para viverem, porque não tem a mensagem da ressurreição. Que nós possamos seguir o exemplo desses discípulos de Jesus também. Nós temos o conhecimento, nós temos a mensagem da ressurreição, nós cremos que o Cristo ressuscitou, e nós cremos que Ele nos garantiu para nós a nossa própria ressurreição. Nós cremos que Ele um dia vai voltar. Que nós possamos ser diligentes em anunciar esta mensagem para estes que estão perdidos, estes que não têm a alegria, a paz com Deus, que não têm a razão para viver, porque não têm o próprio Deus, o próprio Cristo em suas vidas. Esses discípulos, eles saem correndo, dispostos a um outro vigor, a uma outra disposição, e de repente eles chegam lá em Jerusalém, onde estão reunidos os demais discípulos, e eles foram surpreendidos quando eles se preparam para anunciar a mensagem de que Cristo ressuscitou. Eles ouvem da parte daqueles que lá estavam que Jesus havia aparecido a um dos seus também, ou seja, eles são surpreendidos com a mesma mensagem de que Jesus havia ressuscitado. O verso 34 diz: os quais diziam, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão, a Pedro. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecidos no partir do pão, reconhecidos pelo próprio Jesus Cristo. Meus irmãos, nós temos a mensagem da ressurreição. A mensagem da ressurreição é transformadora para as nossas vidas, porque ela dá sentido para você, ela dá razão para você continuar vivendo. Você toma posse dessa mensagem da ressurreição pela fé. Não há outro meio. É preciso crer que Cristo ressuscitou. E este é o meio correto. A fé que Deus mesmo te deu. Mas é preciso desejar cada vez mais a presença desse Cristo ressuscitado em nossas vidas. Nós precisamos buscar, almejar a presença dele em nossa casa, em nossa vida, em nossa família, nos conduzindo e nos guiando em todo o tempo. Mas também é preciso que nos lembremos dos que estão perdidos, que precisam dessa mensagem, a mensagem de esperança, a mensagem de salvação. A mensagem que leva a alegria, a mensagem que leva a paz, a mensagem que leva a reconciliação com Deus, a mensagem que leva a certeza da vida eterna. É porque Cristo ressuscitou que nós também ressuscitaremos. Aleluia. Amém.